Olá, queridos, tudo bem? Bem-vindos aí a mais um momento do nosso estudo da Palavra de Deus. Vamos continuar a nossa meditação sobre o livro de Isaías. Mas antes vamos orar, pedir orientação de Deus para que Ele conduza esse momento por meio do Espírito Santo e nós possamos sair engrandecidos, né? Senhor, obrigado por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de estudarmos a Sua Palavra. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito já nas nossas vidas, por tudo que o Senhor faz, por tudo que o Senhor fará. Obrigado por quem o Senhor é, obrigado por sermos teus filhos hoje. Nós agradecemos as tuas misericórdias também, a tua graça que nos alcançam a cada dia, permitindo um renovo toda manhã. E tudo isso vem do seu amor, da sua fidelidade, da sua justiça. E hoje o Senhor nos faz participantes destas coisas. Então, te agradecemos por tudo isso. Pedimos também agora a orientação do seu Santo Espírito, para que Ele nos dirija em todos os momentos aqui, que a Sua Palavra fale aos nossos corações, que nós possamos ser um terreno fértil, para que essa semente que o Senhor brota no nosso coração possa germinar, possa se transformar numa árvore frondosa que dê um bom fruto, e que tudo isso seja para a glória do Teu santo nome. Nós oramos assim, entregando este momento nas Tuas mãos, agradecidos em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Então, gente, só recapitulando rapidamente o que nós temos estudado até aqui no livro de Isaías, né? Hoje nós vamos entrar no capítulo 51. Então, nós vimos até agora uma dinâmica um pouco que geral do livro, né? De mostrar quem é Deus, mostrar quem é o homem, o caminho que o homem escolheu, um caminho de pecado, um caminho de iniquidade, de injustiça, um caminho que leva à morte, um caminho pelo qual Deus vai ter que derramar sua ira sobre aqueles que não encontram a salvação. Salvação que vem por meio do próprio Deus, entregar o seu servo para que pudesse então justificar seu povo e o pecado fosse perdoado. E aí os dois resultados, para aqueles que recebem então o servo como Senhor e Salvador de suas vidas, a vida eterna através de um reino e de um reinado do próprio servo, que é o Messias, e da condenação daqueles que não recebem e a ira de Deus que será derramada sobre eles. E principalmente uma ira que vai trazer um sofrimento eterno para todos eles. Então a gente percebe tudo isso nessa dinâmica do que a gente tem estudado. Naturalmente o livro ele é separado, e a gente está usando aqui uma proposta que é dada na Bíblia de Estudos do John MacArthur, para separar em grandes assuntos que vão estar ligados a esses que a gente comentou, mas em dados momentos com mais ênfase em uma parte. Então a gente pega lá do capítulo 1 até o capítulo 35, vai estar muito linkado a essa questão de mostrar essa dinâmica, mas com foco no julgamento que Deus traz sobre as nações. Do 36 ao 39 a gente percebe aí um interlúdio, que ele fala aqui como interlúdio, né? Que mostra a história então de Ezequias e Senaqueribe. E agora do 40 para frente, até o 66, a gente encontra muito do aspecto da salvação. Vai ter um foco linkado à salvação. Mas tudo isso sempre mostrando, de certo modo, de forma superficial, em dados momentos um pouco mais aprofundado, essas questões de quem é Deus, de quem é o homem, do seu estado pecaminoso, da sua necessidade de justificação, daquele que veio para justificar e da vida gloriosa e da vida de sofrimento das duas escolhas que podem ser feitas, né? E é sempre importante a gente lembrar que isso foi escrito, aí também nós já discutimos um pouco sobre isso, né? Da possível data do que o livro foi escrito, que pode ter sido uma data antes do exílio, e aí a gente, entre aspas, concorda com isso. Mais uma vez eu digo aqui que eu não sou um estudioso, então eu não posso enfatizar isso, por não estudar a origem, na origem, né, o que poderia dar os grandes aspectos. Então, seguindo a proposta aqui do próprio John MacArthur, entendemos que isso vem do próprio Isaías, né? Já entendendo que Deus revela para ele essas coisas para consolo do povo que seria enviado futuramente para o cativeiro na Babilônia. Mas existem propostas aí de estudos que o livro foi escrito talvez por dois autores, o Isaías até uma certa parte, até o 40, depois um escritor
pós-exílio, e até existe a possibilidade de dividir esse do 40 ao 66 também em 2 escritores pós-exílio. Por quê? Porque o requinte de detalhes que a gente percebe do cativeiro é muito grande. E aí dá essa impressão que pode ter sido escrito depois, e pode mesmo. Mais uma vez aqui, eu não tenho condições hoje teológicas de poder debater se foi aqui ou se foi lá. Eu penso hoje porque quando leio aqui os comentários desses estudiosos, me conforta mais essa condição que foi escrito antes. Por quê? Porque Deus, em dados momentos aqui no livro, fala: eu estou revelando essas coisas para vocês para que vocês saibam que elas vão acontecer. É uma profecia, né? Deus faz profecias e levanta profetas para dizer coisas antes, para nos chamar atenção, para que a gente possa se arrepender e se converter antes que venha o seu juízo. Então, sempre antes dele enviar um juiz, ele manda um profeta para dizer: olha, eu estou exortando vocês a mudarem, a se arrependerem, porque eu vou ter que enviar juízo. E outra coisa importante, se a gente for pensar em requintes de detalhes, quando a gente vê aqui a palavra de Deus falando do Messias, então, que viria 700 anos depois, ou coisas mais ou menos, um prazo mais ou menos nessa direção, a gente vê que Deus revela mesmo antes detalhes muito específicos do Messias, mostrando que Deus está movimentando o profeta para revelar essas coisas antes que elas aconteçam. Então, por isso que eu normalmente sigo nessa direção que é o próprio Isaías, mas, mais uma vez aqui, dentro do que eu leio de comentaristas. Eu não sou um estudioso para poder debater isso com grande argumentação, né? E aí, pensando nessa sessão que a gente está hoje, nós entramos nessa sessão do 40 ao 66, que vai falar muito da questão da salvação do povo. Nós já passamos pelo capítulo 40 ao 48, que até nessa divisão que o John MacArthur faz do livro, ele põe como uma sessão focada na libertação do cativeiro. Não é que só fala sobre isso, mas ela vai estar muito nessa direção, trazendo consolo, então, para aquele povo que estava cativo, ou que iria ser cativo na Babilônia, na verdade. Inclusive, a passagem começa, né? Consolai-vos, consolai-vos, que é exatamente: se animem, vocês estão exilados hoje, mas tem coisa muito maior do que isso. E aí ele começa a falar dessas coisas, né? Que um dia vai vir o fim do sofrimento de Israel, por exemplo. Ele fala, por exemplo, na passagem que começa do capítulo 41 até o 48, muito essa conotação do fim do sofrimento, que um dia a ira do Senhor que vinha sobre eles pela punição do pecado deles ia passar, e toda a glória que estava prometida já em Abraão seria devolvida para eles. Entramos na sessão que começamos a semana passada, que vai falar que esse fim de sofrimento, e isso tudo viria por meio do sofrimento do servo do Senhor, que na verdade agora receberia a punição por meio deles, né? Então, aquela punição que era destinada para aquele povo, e também já aplicando para nós, a ira de Deus que era destinada para nós, seria derramada sobre o servo sofredor. E do capítulo 49 ao 52, fazendo já um ajuste até mais fino sobre isso, né, dessa passagem do 49 ao 57, nós percebemos essa missão do Messias em sofrer por nós, ou sofrer pelo povo de Deus, para que o povo de Deus pudesse ser justificado. Então nós entramos hoje no capítulo 51 com essa perspectiva de estarmos estudando a missão do servo, que a gente percebe nessa passagem do 49 ao 52, para livrar o povo da ira de Deus, do sofrimento eterno, que era um sofrimento perante ao sofrimento que estava sendo passado ali naquele momento pelo povo de Israel, ou que nós podemos passar aqui nessa vida, muito inferior ao sofrimento daqueles que não recebem a salvação de Deus. O sofrimento eterno, um sofrimento que vai durar para sempre, um sofrimento que a gente vai ver no decorrer da Bíblia, que é associado a ranger de dente, dor, né? Aquela coisa bem, um sofrimento. Eu penso no cheiro de enxofre, uma coisa muito parecida assim. Quando a gente queima uma carne, né, fica aquele cheiro, né, de enxofre forte. É de um sofrimento, a gente vai queimar de sofrimento. E a dor da queimadura, por exemplo, é uma dor muito grande. Então, quando ele associa a dor da queimadura a esse sofrimento, é para dar intensidade a esse sofrimento eterno. Pode ser até que seja literal, e também não tenho condições de
de debater aqui se é literal ou não, mas o que traz à mente, indiferente de ser literal essa queimadura ou não, e até pelo próprio lago de fogo que é dito, né, é um sofrimento terrível. É um sofrimento que, perante os sofrimentos que nós podemos passar aqui nessa vida, não tem comparação. Então, um chamado, né, para que a gente se arrependa enquanto é tempo, porque vai ter um tempo que não vai ter mais chance de se arrepender. E aí é esse sofrimento destinado, né, para sempre, né, para a eternidade. E aí na semana passada, então, nós passamos pelo capítulo 49 e 50. O capítulo 49 começa apresentando as características do servo sofredor e da sua obra redentora em favor de Israel, e também que a gente já entende que é uma obra redentora para todos os escolhidos de Deus. E no capítulo 50 a gente percebe o contraste da obediência desse servo, e é a obediência então que vai justificar o povo de Deus, versus a desobediência desse povo, mostrando mais ou menos um contraste da graça que vem de Deus versus, se a gente quiser ter a salvação, a justificação pelos nossos méritos, como a gente falha com isso, porque nós somos infiéis. Então mostra a obediência versus a desobediência, mostrando a nossa necessidade em crer em Cristo. Isso às vezes, a gente passa por esse assunto em muitas sessões da Bíblia, em muitos estudos, em muitos momentos da nossa vida, mas a gente não dá, entendo eu, às vezes a devida atenção a isso. Porque é a atenção no sentido da gente entender que é só pela graça, que nada que a gente faça vai trazer favor em relação à nossa salvação. Nós vamos encontrar o favor de Deus por aquilo, porque nós somos, infelizmente, desobedientes. E a gente às vezes se acha obediente porque a gente põe a nossa régua para medir isso muito baixa, a gente compara a nossa obediência à obediência dos homens. Mas Deus tem uma régua de justiça muito maior que a nossa. E se a gente for pensar na régua de Deus, o Sermão do Monte, por exemplo, nos dá essa direção, né? Onde Jesus fala do nosso coração. Cara, se você pensar mal de um irmão seu, de alguma pessoa, você já matou ela no teu coração, então você já pecou. Isso para mostrar o tamanho da exigência da justiça de Deus, mostrando que se não tiver alguém muito superior, e nesse caso a gente sabe que é o Messias, não tem como a gente ter a salvação, porque a justiça de Deus é muito mais elevada do que a nossa, a gente não consegue chegar perto dela. E às vezes a gente cai nessa, e eu digo que a gente às vezes negligencia isso, porque a gente cai no engano de achar, não, nós somos melhores, nós somos mais justos do que os outros, e nós não somos, não tem como. Se não for por meio de Deus, não tem o que fazer. Agora então, entrando no nosso estudo de hoje, nós vamos começar o capítulo 51 e vamos ler primeiro do versículo 1 ao versículo 3 do capítulo 51. Então essa passagem nos diz assim: escutem-me, vocês que me buscam, escutem-me, vocês que buscam a retidão e procuram o Senhor. Olhem para a rocha da qual foram cortados e para a pedreira de onde foram cavados. Olhem para Abraão, seu pai, e para Sara, que os deu à luz. Quando eu o chamei, ele era apenas um, e eu o abençoei e o tornei muitos. Com certeza o Senhor consolará Sião e olhará com compaixão para todas as ruínas dela. E ele tornará os seus desertos como o Éden, os seus ermos como o jardim do Senhor. A alegria e contentamento serão achados nela, e ações de graça e som de canções. Então aqui nós percebemos nesse primeiro trecho algo bem legal, e a gente sabe disso, né? Que quando a gente passa por situações muito desoladoras, a gente precisa trazer à mente aquilo que nos dá esperança. E Deus aqui exorta esse povo de Deus, o remanescente fiel, e eu penso aqui ser o remanescente fiel porque ele fala, né? Aqueles que me buscam com retidão, que procuram o Senhor. Então, para esse povo, que eles lembrem de Deus e das alianças que Deus faz com o seu povo. E aqui eles chamam essa aliança por meio de Abraão. Lembrando que quando Deus faz uma aliança com Abraão, ele faz isso de forma unilateral. Não depende da obediência de Abraão, não depende da obediência do povo.
dependia somente da fidelidade e da justiça que vinha de Deus. Abraão foi escolhido, Abraão foi chamado, Abraão foi abençoado, Abraão, por meio dele, a sua descendência foi multiplicada pela fidelidade de Deus e não pela fidelidade de Abraão. Já fazendo um contraste então com o que a gente vê na passagem anterior, que a gente viu no capítulo 50, mostrando, é um contraste não, né? É uma aplicação do que a gente viu na passagem anterior, mostrando isso, a fidelidade do meu servo versus a infidelidade do povo de Israel, mostrando, tá vendo? Mesmo Abraão, que vocês podem idolatrar, que vocês podem achar que vocês são salvos porque vocês são filhos de Abraão, foi alguém que fez tudo isso porque o Senhor era com ele. Não porque vinha algo de Abraão, pelo contrário, foi o Senhor que o escolheu, foi o Senhor que o chamou para vir para a terra prometida, que o tirou da terra que ele estava, que o abençoou, que o multiplicou, ou seja, tudo isso vem do Senhor e pela fidelidade dele. Uma vez que quando Deus fez a sua aliança com Abraão, não dependia de nada de Abraão, mas sim dependia de Deus. E aqui eu penso também algo legal sobre isso, porque a gente fala, mas... ele fala para Abraão, se os seus descendentes obedecerem, eles permanecerão na terra, tudo. E a gente vai perceber, e essa passagem vai estar como consequência, eles serem exilados da terra, eles serem mandados então para a Babilônia. A gente tem estudado sobre isso. Isso é porque ali Deus, na história do Antigo Testamento, está mostrando para esse povo, tá vendo? Não adianta, se depender de algo de vocês nunca vão herdar a terra, vocês nunca vão poder fazer parte desse reino que eu prometi para Abraão, dessa cidade que eu sou o construtor, eu sou o arquiteto. Por isso eu preciso enviar para vocês um servo que cumpra a minha justiça, que faça o que eu peço com fidelidade, com obediência, para que por meio deles vocês sejam abençoados e possam herdar essa terra. Eu estava lendo, estudando sobre isso, eu vou falar rapidamente aqui, eu não consegui me aprofundar ainda no assunto, mas no futuro até pretendo fazer isso para passar para vocês, mas a gente sempre tem como mente o seguinte, Adão era um cabeça de raça, ou seja, os atos de Adão interferem naqueles que são seus descendentes, da mesma forma que Cristo. E aí, estudando a respeito disso, o pecado não entrou no mundo quando Eva comeu o fruto, e Eva foi a primeira a comer o fruto. Ele entrou no mundo quando Adão. Aí logo veio na minha meditação, poxa, então quer dizer, se Eva tivesse comido e Adão não tivesse comido, o pecado não teria entrado no mundo, porque não era Eva que representava, que intermediava essa relação do ser humano com Deus, mas era Adão. E quando Adão desobedece, essa aliança está rompida. E Jesus hoje é o nosso intermediário, então não depende mais da nossa obediência, mas depende da obediência dele. E nós hoje, como filhos dele, nós hoje como servos, como tendo ele como nosso rei, não sofremos mais pelas consequências dos nossos atos, porque por meio de Cristo e da sua obediência, nós somos justificados e podemos voltar para a terra e podemos então fazer parte do povo de Deus, no reino de Deus, sobre o reinado de Cristo. Né? Então penso muito que ele está direcionando para essa condição, mostrando que tudo vem de Deus e usando nesse caso o exemplo que ele fala da aliança que ele tem com o próprio Abraão. E aí no versículo 3 ele fala que por meio disso, da fidelidade do Senhor, da justiça dele, Sião, Jerusalém aqui, que ele está fazendo esse jogo também do Monte Sião ou de Jerusalém, seria restaurada novamente. Ela seria desolada, ela seria habitada por um novo povo aqui que a conquistaria, mas no futuro Deus voltaria a olhar para ela e devolveria a glória dela, porque isso era uma aliança que vinha unilateralmente do Senhor, em prometer isso lá no caso da aliança que ele fez com Abraão. Continuando do versículo 4 ao versículo 6, escute-me, povo meu, ouça-me, nação minha. A lei sairá de mim, minha justiça se tornará uma luz para as nações. Minha retidão logo virá, minha salvação está a caminho, e meu braço trará justiça às nações. As ilhas esperarão em mim, e aguardarão esperançosamente pelo meu braço.
Ergam os olhos para os céus, olhem para baixo, para a terra. Os céus desaparecerão como fumaça, a terra se gastará como uma roupa, e seus habitantes morrerão como moscas. Mas a minha salvação durará para sempre, e a minha retidão jamais falhará. Então aqui nós percebemos, eu penso aqui nessa passagem, como Deus falando, olha, a justiça vai vir de mim, a salvação vai vir de mim, e aí ele fala de novo das nações, trazendo essa aplicação não só para o povo, mas para as outras nações que Deus alcançaria por meio do Messias, e a gente tem reparado que ele vai ser luz para as nações, vai ser luz para o mundo também, né? E isso vai vir também por meio do seu governo, já está nos direcionando aqui, né? Gente, a gente não pode perder também aqui do livro de Isaías muito dessa condição do reinado de Cristo, que é um reinado perfeito, é um reinado justo, vai ser um reinado, a lei vai vir dele, ele fala nessa passagem aqui sobre isso, né? Então a lei, a justiça, a retidão do povo partirá de Sião, partirá desse rei que estará reinando a partir de Sião, e nós seremos abençoados por isso, essa luz que vem de lá vai alcançar todas as nações. Falei já dessa questão do reinado milenar ou não, ou do reinado eterno, e não é o foco aqui descobrir se é em um ou em outro, mas o mais importante é isso, é que Deus será luz para o seu povo, capacitará o seu povo para andar nessa justiça, nessa retidão, de modo que a gente vai habitar num lugar perfeito, nessa terra prometida que está sendo arquitetada e edificada pelo próprio Deus. E a partir do versículo 5, indo para o versículo 6, ele fala muito, né, que a terra passará, as coisas passarão, e eu penso aqui que, na verdade, ele está dizendo para essa terra hoje amaldiçoada, para esses seus habitantes corrompidos, para esse estado, e a gente não pode esquecer que quando o homem peca no jardim do Éden, a terra também é amaldiçoada, essa terra passará. Mas a salvação de Deus não. A salvação de Deus é eterna. Virão novos céus, virá nova terra. Porque essas coisas antigas passarão. Mas a salvação de Deus é eterna. Essa não passa nunca. E o versículo 6 nos dá um pouco dessa direção. Avançando no versículo 7 e versículo 8. Ouçam-me vocês que sabem o que é direito. Vocês, povo que tem a minha lei no coração. Não temam a censura de homens, nem fiquem aterrorizados com os seus insultos, pois a traça os comerá como uma roupa e o verme os devorará como uma lã. Como uma lã. Mas a minha retidão durará para sempre, e a minha salvação de geração em geração. Aqui ele vai começar a entrar numa parte interessante, até que está ligada ao temor, e um temor que deve ser direcionado a Deus e não aos homens. E é importante a gente ter isso em mente, que esse povo iria passar, então, por um momento de temer, porque uma nação viria para destroná-los, para destruir Jerusalém. E em muitos momentos eles poderiam temer esses homens. Então Deus vai começar uma sessão agora que fala muito disso, né? Que não precisam temer as censuras dos homens, porque tudo vem de Deus e a gente vai ver isso. Mas aqui ele está falando aqui, né? Não fiquem preocupados com eles, porque eles também passarão. Só a minha salvação que não passa, que ela dura para sempre. Vocês podem sofrer, vocês podem ser aterrorizados por esses homens, mas tenham esperança. E nosso sentimento de viver aqui, o que ele fala para esse povo é isso: tenham esperança, porque um dia virá a salvação. E tenham certeza que essa salvação, ela é uma certeza e ela durará para sempre. Ela dura de geração em geração, por mais que vocês sofram. E aí penso que Jesus fala, né? Não peço que vos tire do mundo, mas que os livre do mal e que os dê, né, essa condição de passar pelas tribulações desse mundo, e nós passaremos. Afinal de contas, se odiaram o próprio Cristo, vão nos odiar também, e isso vai nos trazer, né, bastante sofrimento, bastante dor, como trazia aqui para esse povo de Israel na época. Mas a gente tem que estar alicerçado na garantia que temos da salvação, garantia que virá, garantia que na verdade um dia já veio para nós, quando Cristo já nos alcançou. Então hoje nós temos a certeza de que somos salvos,
que no grande dia que ele derramar sua ira por todo o povo, por toda a iniquidade, por todo o pecado, por todos os inimigos, nós seremos salvos pela justiça, pela fidelidade, pelo amor de Deus, e que os sofrimentos desta presente era são incomparáveis, e Paulo vai falar isso também em Romanos, né? São incomparáveis para aquilo que está reservado para nós na vida futura. Então, nós temos que estar sempre, né, direcionados com isso. Então, se a gente anda nas leis do Senhor, se a gente sabe o que é direito, se a gente anda pelos seus caminhos, nós devemos depositar a nossa confiança, devemos crer nele de que um dia isso virá. E não se esqueçam, gente, diferente do sofrimento que a gente passa, Deus nos dá graça para passar por tudo isso. Às vezes ele não vai tirar espinho da nossa carne, mas vai nos dar graça para a gente poder passar sobre esses sofrimentos. E esse povo aqui ia sofrer muito. Depois a gente lê na história o quanto eles sofreram. Quando Nabucodonosor, por exemplo, né, o rei da Babilônia, cerca a cidade de Jerusalém por 2 anos, eles passam por um momento de fome terrível. Esse momento de pandemia que a gente está vivendo não chega nem aos pés do que eles passaram lá. E isso é uma palavra de exortação, para que eles se mantenham firmes, que apesar daqueles sofrimentos que eles passariam, não só isso, né? Imagina ver o templo de Deus que eles tinham, né, como algo, né, muito presente na vida deles, ser queimado, ser destruído, eles serem levados para o exílio na Babilônia. Todo esse sofrimento não tinha comparação, eles não precisavam temer isso. Se eles confiassem em Deus e confiassem na salvação que viria, e salvação que é eterna, que não se perde, salvação que é o próprio Deus que dá para nós por meio da sua fidelidade. Avançando então do 9 ao 16 agora. Desperta, desperta, veste de força o teu braço, ó Senhor. Acorda como em dias passados, como em gerações de outrora. Não foste tu que despedaçaste o monstro dos mares, que transpassaste aquela serpente aquática? Não foste tu que secaste o mar, as águas do grande abismo, que fizeste uma estrada nas profundezas do mar, para que os redimidos pudessem atravessar? Os resgatados do Senhor voltarão, entrarão em Sião com cântico, alegria eterna coroará sua cabeça. Júbilo e alegria se apossarão deles, tristeza e suspiro deles fugirão. Eu mesmo sou quem a consola. Quem é você para que tema homens mortais, os filhos de homens que não passam de relva, e para que esqueça o Senhor, aquele que fez você, que estendeu os céus e lançou os alicerces da terra, para que você viva diariamente, constantemente apavorada por causa da ira do opressor, que está inclinado a destruir? Pois onde está a ira do opressor? Os prisioneiros escolhidos logo serão postos em liberdade. Não morrerão em sua masmorra, mas nem terão falta de pão. Pois sou eu, o Senhor, o seu Deus, que agita o mar, para que as suas ondas rujam. Senhor dos exércitos é o meu nome. Pus minhas palavras em tua boca e cobri com sombra da minha e o cobri com a sombra da minha mão. Eu que pus os céus no lugar e que lancei os alicerces da terra e que digo a Sião: você é meu povo. E aqui ele vai fazer então um contraste muito disso, né, falando aqui do povo, falando da cidade, mas mostrando exatamente o verdadeiro lugar das coisas, o verdadeiro lugar do nosso temor. Não um temor linkado a homens, mas um temor que deve vir do próprio Senhor. Afinal de contas, é o Senhor que realiza todas as coisas. Nada que é feito sem a permissão de Deus. Tudo passa por Ele, pelas suas determinações. Nada, sem exceção. Isso deve ser um motivo para a gente ter muita confiança. No momento de aflição, passagens como essa devem nos trazer à mente a quem nós estamos ligados hoje, a quem nós servimos. E é interessante que eu olho para essa passagem do versículo 9 ao versículo 11 como se fosse alguém pedindo para o Senhor, né? Olha, desperta, Senhor, parece que o Senhor está longe. Faz com a gente o que você fez anteriormente com os nossos antepassados.
Fazes conosco aquilo que você fizeste, por exemplo, com os monstros dos mares, as serpentes aquáticas, né? E aqui ele fala até de Raabe, fala em outro nome, em outras línguas, em outras traduções, mas aqui em que sentido? Coisas que poderiam me trazer temor, né? Monstros aquáticos, o Senhor destrói todos eles. O Senhor secou o mar para o teu povo passar diante de uma ameaça egípcia, né? O Senhor que resgata, o Senhor que traz a salvação, nos alcança de novo, para que a gente volte até aquela glória, para que a cidade volte a ser gloriosa, para que a cidade volte a cantar como cantava anteriormente, para que o Senhor seja glorificado e coroado, né? Para que a cidade possa ser coroada como a cidade do Senhor, para que nela se encontre de novo júbilo, alegria, né? E que a tristeza e o suspiro de medo, de temor, de todas as coisas ruins, possa sumir da cidade. Por favor, Senhor, nos volte para aquilo que nós tínhamos antes, que o Senhor mesmo nos deu e que o Senhor nos garantia a proteção, o sustento e tudo. Então é quase que como um clamor que se como Deus estivesse longe para que ele voltar. E aí vem uma resposta que eu enxergo aqui do 12 ao 16, né? Que vai nos mostrar isso, né? Sou eu quem consola a cidade, sou eu quem consolo vocês. Quem são vocês, homens, quem é você para que tema homens mortais? Né? Os filhos dos homens são pequenos em relação ao Senhor. Por quê? Porque o Senhor é aquele que criou todas as coisas, ele que estendeu o céu, que lançou os alicerces da terra. Para quem fez tudo isso, quem pode dizer alguma coisa para Deus? Quem pode acrescer um dia a mais ou um dia a menos na nossa vida? Quem pode fazer com que um fio de cabelo caia ou não caia? Ninguém, somente o Senhor. Então, olhem, não temam homens, não temam aqueles que só podem fazer coisas materiais, mas temam aquele que permite todas as coisas. A ira deles, e aí a gente viu também em outras passagens, que a ira que era despejada hoje para Jerusalém era uma ira que estava sendo despejada pelos homens, mas por meio de Deus, que estava usando esses homens para aplicar justiça a esse povo. Então, a ira vem deles, e é o mesmo Deus que ao mesmo tempo aplica a ira para que traga a nossa condição verdadeira, para que nos gere o sentido de arrependimento, e é Ele que vai nos dar a salvação. É Ele que vai trazer a glória de novo. É Ele que pode reconstruir a cidade que está destruída pelo pecado. Porque a gente pensa que, mas foi a ira de Deus que... Não, foi o pecado que trouxe a ira e a justiça de Deus e destruiu a cidade. Mas isso não era por causa de Deus, não era a vontade de Deus. Pelo contrário, a vontade de Deus era que a cidade e o povo fossem sempre santos e continuassem sendo santos. Mas diante do pecado, Deus traz essa justiça parcial aqui para chamá-los ao arrependimento, para que eles não passem pela justiça final, que é uma justiça que aí não tem mais volta. Então era nesse sentido. E Deus um dia, mesmo diante dessa justiça, traria de novo a glória, né? E tudo isso vem da mão do Senhor. Essa passagem do 16 é muito forte, né? Pus minhas palavras em sua boca e o cobri com a sombra da minha mão. Eu que pus os céus no lugar e que lancei os alicerces da terra e que digo para Sião, você é meu povo. Gente, indiferente daquilo que a gente passe, se a gente ouve de Deus, você é meu povo, pode vir sofrimento, pode vir ira para nos trazer arrependimento, mas a salvação está garantida. O retorno para o lugar de onde nós deveríamos nunca ter saído, nos está garantido um lugar com a presença do próprio Deus, um lugar que está sendo arquitetado e edificado pelo próprio Deus, como temos dito até aqui. Então isso é muito importante. Então não devemos temer homens, não devemos temer justiça humana, devemos caminhar em retidão na justiça divina e confiar e depositar nossa confiança no próprio Senhor. Porque é somente Ele, que é o Criador de todas as coisas, que determina todas as coisas, que nós devemos temer, e não a homens.
andar na sua justiça hoje, andar na sua retidão, na sua palavra e sobre o seu domínio, é o que deve reinar em nosso coração, e quando nós não caminhamos por estes caminhos, aí sim devemos temer, e não temer a homens, como ele está exortando então nessa passagem, né? Agora, além do 17 ao 23, temos assim: desperte, desperte, levante-se, ó Jerusalém. Você que bebeu da mão do Senhor o cálice da ira dele. Você que engoliu até a última gota da taça que faz os homens cambalearem. De todos os filhos que ela teve, não houve nenhum para guiá-la, e de todos os filhos que criou, não houve nenhum para tomá-la pela mão. Quem poderá consolá-la dessas suas desgraças que a atingiram? Ruína e destruição, fome e espada, quem poderá consolá-la? Seus filhos desmaiaram, eles jazem no início de cada rua, como antílope pego numa rede. Estão cheios da ira do Senhor e da repreensão do seu Deus. Portanto, ouça isto, você aflita e embriagada, mas não com vinho. Assim diz o Senhor soberano, o Senhor, o seu Deus, que defende o seu povo. Veja que eu tirei da sua mão o cálice que faz cambalear, dele o cálice da minha ira. Você nunca mais beberá. Eu porei nas mãos dos seus atormentadores, que disseram a você: caia prostrada para que andemos sobre você. E você fez as suas costas como chão, como uma rua para nela a gente andar. Então, voltando aqui, continuando na questão da cidade, mais uma vez ele chama para que a cidade se desperte. Aqui tem algo interessante que eu penso, ele fala, olha que palavra forte, né? De todos os filhos que ela teve, não houve nenhum para guiá-la. De todos os filhos que criou, não houve nenhum para tomá-la pela mão. Ou seja, ninguém até então, até aquele momento, foi capaz de dirigir a cidade que Deus deu para o seu povo de forma santa, de forma justa. E lembrando que a gente está então numa sessão que fala do Messias, meio que preparando o terreno, até mostrando para o povo: olha por que vocês precisam do reinado desse servo. Porque até então não houve ninguém justo. E vocês, por não ter ninguém justo, praticam todo tipo de maldade, caminham por essa direção, de modo que tem que ser aplicada a ira de Deus. O cálice da ira de Deus hoje está sendo derramado sobre a cidade, porque não há um filho dela que possa direcioná-la em santidade, em retidão, mostrando mais uma vez que a desobediência do povo traz sobre a própria cidade, a cidade que Deus amava, a cidade... Gente, a cidade que Deus amava, tem um negócio interessante aqui também. Jesus, quando está chegando para a sua última semana em Jerusalém, ele chora por Jerusalém, mostrando o apreço que Deus tinha. Imagina para Deus aplicar essa justiça aqui sobre a cidade, o quanto não era sofrido para Deus. Mas ele tinha que aplicar, porque mais do que a cidade, o que importa para Deus é o arrependimento do teu povo. E para que o povo, reconhecendo a necessidade de justificação, pudesse crer no Messias. Esse era o grande propósito. Mas por causa de não ter um filho que pudesse direcioná-la para um caminho bom, Deus mandava a ira sobre ela. E também, penso aqui nas entrelinhas, já direcionando. Tá vendo como não tem nenhum filho? Não tem, não há possibilidade. O único filho que pode ser é o meu filho, Deus falando, é o meu filho, é o Messias que vai reinar sobre essa cidade. Aí sim, quando ele reinar, a justiça sairá de lá, ela será luz para os gentios, luz para o povo de Israel, luz para todos, pelo reinado desse Messias. Mas naquele momento ali, Deus estava derramando a sua ira, deixando a cidade cambaleada, a cidade como se fosse um bêbado, atordoado, que não consegue nem ficar de pé, tamanho é o seu desnorteamento, uma pessoa totalmente desnorteada, totalmente embriagada. Deus falou: estou derramando isso. É mais bem naquela direção, porque não há um justo, nenhum sequer, não há quem procure a Deus. A cidade se desviou, o povo se desviou, por isso eu preciso derramar o cálice da ira para chamar a atenção de vocês.
Lembra que essa passagem começa, como as anteriores que a gente viu, desperta, desperta, acorda do sono que você está dormindo, né? O despertar tem muito disso, você está dormindo, cara, teu olho está fechado. Perceba que você não é justo, perceba que você precisa de Deus. É um despertar nessa direção, e essa cidade que eles tinham, né? Por mais, eu já estou morando na cidade de Deus, tenho, não. Essa cidade, mesmo que foi dada para vocês por meio do próprio Deus, que foi aquele que orientou o povo a construir, que orientou Davi, que orientou Salomão para construir o templo, ia ser destruída, porque o povo não estava conseguindo conduzir, guiar a cidade como Deus queria. Lembrando que a ideia era de que eles pudessem, por meio da presença de Deus no meio deles, ser luz para o mundo e abençoar outras nações. Pelo contrário, eles tinham se prostituído, né, com outros deuses, eles tinham largado a justiça do próprio Deus, a gente viu nos primeiros capítulos, né, que eles oprimiam os pobres, as viúvas, tinham se desviado totalmente, os filhos estavam totalmente tontos, e Deus então aplica essa condição, mas ele também aqui ele dá uma palavra para ele, fique tranquilo que um dia isso vai passar, essa ira passará, e essa embriaguez que eu trago para vocês hoje, esse cambalear, eu tirarei de vocês, fortalecerei vocês novamente, darei ele de beber aos inimigos que hoje te afligem. Então, por mais que hoje vocês estejam sendo desolados por um povo inimigo, no futuro esse povo tomaria desse cálice e até pior. Eles seriam derrubados de forma até pior. Mais uma vez, trazendo uma exortação para o povo. Mais uma vez, tentando fazer o povo despertar desse sono do pecado, desse sono da infidelidade, da injustiça que eles estavam andando. Entrando agora no capítulo 52, do versículo 1 ao versículo 6. Desperte, desperte, ó Sião, vista-se de força, vista suas roupas de esplendor, ó Jerusalém, cidade santa. Os incircuncisos e os impuros não tornarão a entrar em suas portas. Sacuda para longe a sua poeira, levante-se, sente-se entronizada, ó Jerusalém. Livre-se das correntes em seu pescoço, ó cativa cidade de Sião. Pois assim diz o Senhor, vocês foram vendidos por nada, e sem dinheiro vocês serão resgatados. Pois assim diz o soberano Senhor, no fim o meu povo desceu para morar no Egito. Ultimamente a Assíria tem oprimido, e agora o que tenho aqui? Pergunta o Senhor. Pois o meu povo foi levado por nada, e aqueles que o dominam zombam, diz o Senhor. E constantemente, o dia inteiro, meu nome é blasfemado. Por isso o meu povo conhecerá o meu nome. Naquele dia eles saberão que eu sou que o provi. Sim, eu sou. Olha o Cristo aqui. Sim, eu sou o Yahvé, né? E aqui nessa passagem nós vemos algo maravilhoso. Então, do cambalear da cidade, a transformação para a cidade gloriosa novamente. Uma cidade que vai ser vestida de esplendor, de justiça. Os impuros, os incircuncisos, os injustos não entrarão mais na cidade. Aqueles que hoje vinham para assolar aquele povo, os impuros, aqui os babilônios no caso, né, não teriam mais presença, e na Jerusalém que virá, menos ainda, né? Jesus no Sermão do Monte também fala, né? Bem-aventurados os puros de coração, porque deles é o reino de Deus. Então esse reino eterno prometido, que é representado em muitas vezes na Bíblia pela nossa Jerusalém, a nova Jerusalém, não vai ter a impureza, somente os puros de coração, não vai ter mais cativos, seremos totalmente libertos. A cidade aqui que estava sendo cativa ia ser liberta e com muito esplendor. O versículo 3 também diz algo maravilhoso, né? Pois assim diz o Senhor, vocês foram vendidos por nada, e sem dinheiro vocês serão resgatados. Da mesma forma que essa justiça de Deus vinha sobre eles, para que eles se arrependessem, a salvação, a libertação também viria de graça, por nenhum preço sendo pago por eles. O próprio Deus pagaria o preço do resgate dele, o próprio Messias. Então, uma das obras do Messias que a gente tem visto aqui, é ele o resgatador, é ele que paga o preço
do resgate para livrar o povo, no caso aqui o povo de Israel e nós, da escravidão do nosso pecado. É ele que paga esse preço, né? Continua dizendo sobre isso, né? Olha, vocês que foram lá exilados no Egito uma vez, que foram oprimidos, estão sendo oprimidos pela Síria e que agora, né, vão ser levados para o cativeiro. Inclusive, por causa disso, o nome de Deus é blasfemado entre o povo e nas nações também. Deus que tinha criado a cidade, que tinha escolhido a cidade, que tinha criado também, né? Mas aqui no caso escolhido a cidade, escolhido o povo, para que o nome dele fosse glorificado. Por meio disso, tanto o povo dele quanto os outros povos blasfemavam o nome do Senhor. Mas vai ter um dia, naquele dia, que Deus reconciliar o mundo com ele, aqueles que são seu povo, seus escolhidos. Na verdade, até quem não for escolhido, porque Apocalipse fala isso, que todo joelho se dobrará e toda boca se calará e reconhecerá que Jesus Cristo é o Senhor, o nome dele vai ser exaltado novamente. Todos saberão que foi Deus, do começo ao fim. Não foi nada do homem. Deus que provê salvação, Deus que provê libertação, Deus que traz a ira e a justiça também, porque ele é o único que é o único Deus, é o único que é eterno. É o único que pode dizer, eu sou. E é o que nós vemos aqui. Avançando agora do versículo 7 ao 12, só um detalhe importante, o capítulo 52, ele vai até o 15. Nós vamos ler hoje até o 12, e aí na semana que vem nós vamos falar do 13 em diante, porque aí nós vamos entrar até naquele famoso capítulo 53, que vai falar do sofrimento e da glória de Cristo, né? Mas nós vamos deixar então para a aula que vem, mas nós vamos entrar aqui nessa última parte do 7 ao 12, gente, que é o Evangelho. Prestem atenção nessa leitura, isso é o Evangelho. Inclusive, Paulo usa, né, o versículo 7 em Romanos, no capítulo 10, para falar sobre isso também, mas olha que linda essa parte. Como são belos nos montes os pés daqueles que anunciam boas novas, que proclamam a paz, que trazem boas notícias, que proclamam salvação, que dizem a Sião, o seu Deus reina. Escutem, suas sentinelas erguem a voz, juntas gritam de alegria. Quando o Senhor voltar a Sião, elas o verão com os seus próprios olhos. Juntas cantem de alegria, vocês, ruínas de Jerusalém, pois o Senhor consolou o seu povo, ele resgatou Jerusalém. O Senhor desnudará seu santo braço à vista de todas as nações, e todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. Afastem-se, saiam daqui, não toquem em coisas impuras, saiam dela e sejam puros, vocês que transportam os utensílios do Senhor. Mas vocês não partirão apressadamente, nem fugirão, nem sairão em fuga, pois o Senhor irá à frente de vocês. O Deus de Israel será a sua retaguarda. O mesmo Deus que traz justiça, o mesmo Deus que é aquele que então destrói a cidade, desola a cidade no momento, é o Deus que restaurará, que trará a glória de novo para a cidade. E aí ele entra aqui, que é a mensagem do Evangelho também, né, que é essa resgatação, esse resgate que a gente vai receber por meio de Cristo, que vai transformar nova todas as coisas, que vai fazer com que a gente morra para esse corpo caído, para essa cidade destruída que é o nosso corpo, para uma nova vida, uma vida de santidade e de justiça, vem do próprio Deus. Mas mais legal é esse consolo que ele traz diante, ele fala aqui um termo, né? Vocês ruínas da cidade, ou seja, mostrando ali a cidade destruída, se alegrem, porque vai vir a salvação de novo. Um dia vai chegar um lugar esplendoroso no lugar dessa ruína. E essa é a nossa esperança, né? Por mais que a gente já sabe que somos resgatados e salvos, a gente não olha para o agora, a gente olha para o futuro, a gente olha para aquilo que está reservado para nós. E essa é a mensagem completa do Evangelho. Às vezes a gente prega o Evangelho de forma muito ainda aqui presente, só da salvação, mas a gente nem entende muito o que é essa salvação. Salvação do quê? Salvação para quê? Libertação do quê para quê?
Então é isso que é importante a gente se mover, mostrando dessa restauração final, da glória final. E aqui a gente vai ter muito essa questão da alegria estando envolvida, do júbilo estando envolvido, do esplendor estando envolvido naquilo que Deus promete e que está reservado. Já apontando, então, mais uma vez, já acho que citei umas 4 vezes, mas vou citar de novo aqui, para esse lugar que está sendo edificado e construído pelo próprio Deus, que está sendo reservado para os seus filhos. Isso é a nossa esperança, é isso que ele está falando para esse povo. Se animem disso. E bem-aventurados, felizes, como são belos os passos daqueles que anunciam essas coisas para o povo, daqueles que falam da palavra da salvação, que no meio da tribulação, que no meio da dificuldade trazem essa palavra. E isso para a gente tem um impacto importante, porque nós estamos passando por um momento difícil, né? Um momento ainda dos resquícios, na verdade resquícios não, porque a pandemia nem foi embora ainda, a gente nem sabe se vai tão cedo, né? Mas é um momento de sofrimento, muitas pessoas têm passado aí por problemas psicológicos, por tristezas, por depressões, muitos têm sofrido fisicamente com problema financeiro, né, sem ter onde morar, sem ter o que comer, e essa mensagem é uma mensagem de ânimo para que eles voltem para aquele que realmente pode livrá-los do verdadeiro mal, não desses maus pequenos que a gente passa aqui, porque na verdade pequenos no sentido assim, uma pessoa não ter onde morar é um mal grande, no sentido aqui humano, e a gente deve olhar isso com muito cuidado e deve tentar o máximo possível ajudar essas pessoas, mas mesmo esse mal aqui, comparado ao mal eterno, ele é muito pequeno ainda, né? Porque é melhor você, não que a gente deseje isso, e não estou falando nesse sentido, mas é mais ou menos aquela questão, é melhor você, se a sua mão te faz pecar, é melhor você cortar ela fora e entrar no céu do que ir para o inferno com as 2 mãos. O que ele quer dizer? Se às vezes, se você tiver que escolher, por exemplo, ir morar na rua, e morar numa mansão, em detrimento da vida eterna, por exemplo, se você morar na mansão, você vai para o inferno, se morar na rua, você vai para o céu, o certo é você escolher na rua, porque esse sofrimento do agora é muito inferior à glória que tem no porvir. Mais uma vez, não é que a gente vai largar tudo, morar na rua, não estou dizendo isso, e não é que a gente não deva ajudar essas pessoas também, não é isso. Mas é só para a gente ter uma elucidação no sentido dos sofrimentos aqui são muito pequenos comparados ao sofrimento futuro. Da mesma forma, com qualquer glória que a gente possa desejar aqui, é totalmente incomparável com qualquer glória eterna que a gente vai ter, né? A glória eterna ela é muito maior do que isso. E Deus nos dá essa direção, né? Do evangelho, da mensagem da salvação, da mensagem da resgatação, da mensagem da reconstrução de um lugar. E a gente não pode tirar isso de mente, gente. Vai ser um lugar que a gente vai viver. Não é algo, a gente às vezes deixa isso como algo muito distante. Mas Deus, ele é presente conosco. O mesmo Deus que mede o universo na palma da mão, ele está com a gente todos os dias. E do mesmo jeito que ele está com a gente todos os dias, ele garante que vai ter um lugar que ele está edificando para nós, que ele vai estar nesse lugar e que nós viveremos com ele. Um lugar santo, um lugar reto, nós seremos glorificados assim como ele é hoje, por meio do Espírito Santo, que vai nos encher plenamente, de modo que a gente não vai mais praticar o mal, de modo que a gente não vai mais pecar, nós não seremos mais cambaleantes no pecado como somos hoje, seremos totalmente restaurados por Deus para viver uma vida santa, justa, reta, plena. Isso deve ser a nossa esperança, é essa mensagem que a gente deve guardar no coração, é essa exortação que nos deve fazer caminhar nos caminhos de Deus e sofrer as coisas que estamos sofrendo aqui hoje com esperança, com santidade, com justiça, não sucumbindo e não se entregando às coisas desse mundo. É isso que deve nos movimentar, e isso que o profeta tem dito, isso que Deus tem usado o profeta para dizer para esse povo que está indo para a desolação, que ia ser assolado, ou para o povo que ia ler depois, que estava no exílio e que passou por tudo isso. Tenham ânimo, porque em Cristo vocês vencem o mundo, no Messias vocês vencem, e o inimigo que hoje pode trazer temor para vocês não é nada diante de Deus, o Todo-Poderoso, que é aonde o nosso temor deve estar. Então penso que essas 2 passagens hoje nos direcionam por esse caminho. Mais uma vez, na passagem que vem nós vamos ver muito disso. A passagem que vem, que nós vamos estudar, provavelmente o capítulo 53 e 54, traz algo muito maravilhoso, porque vai falar do sofrimento então de Cristo,
da sua glória e da glória que ele traz então sobre a futura Sião, né, no capítulo 54, a nova Jerusalém, a glória que vai estar no teu povo, que por meio desse sofrimento dele vem glória para todos nós. Isso é muito, muito bacana da gente perceber. Então é isso, gente, por hoje. Continuamos avançando. Aí daqui a pouco a gente já termina o livro, né? Parece que começamos ontem, né? Foi até rápido. Não sei se para você está sendo assim esse sentimento, mas para mim tem sido. Eu lembro como hoje, o dia que a gente escolheu o livro de Isaías para falar, por sugestão do Marcelo, e passou assim, né? Tá passando muito rápido, né? A gente já tem, acho que está indo no 20º encontro. Parece que não, mas é quase 6 meses aí falando do livro de Isaías, mas parece que foi um mês, né? De tão gostoso que é, de tão engrandecedor. Espero que vocês estejam se engrandecendo também, gostando desse estudo. Mas eu vou finalizar então hoje e espero que a semana que vem possamos estar juntos de novo. Para isso eu vou orar e aí a gente se despede. Senhor, obrigado por mais uma vez a sua palavra falar aos nossos corações. Obrigado pelo Senhor nos guiar nesse momento. Que o Senhor possa produzir em nosso coração tudo aquilo que o Senhor nos ensinou hoje. Que a gente possa crer verdadeiramente no Senhor, esperar no Senhor, confiar no Senhor, entender que é tudo sobre o Senhor, da sua fidelidade e não da nossa. Somos muito gratos por sermos hoje seus filhos. Somos muito gratos porque o Senhor hoje nos diz, você é meu povo, e nos guia como seu povo. Como é bom saber disso, como é bom estar diante disso, e como é bom saber que um dia seremos restaurados plenamente para andar na sua justiça, na tua retidão e na tua glória. Muito obrigado por tudo, que o Senhor nos dirige essa semana, entregamos a nossa vida nas tuas mãos, consagramos essa semana ao Senhor, e que nós possamos, no sábado que vem, estarmos mais uma vez reunidos para a glória e para o louvor do teu nome. Nós oramos assim agradecidos em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Tchau, gente. Obrigado. Até a semana que vem. Forte abraço a todos aí.